vocacionada para a leitura, para a busca da informação, muitas vezes quem transforma essa sociedade é o profissional da informação. Na América Latina, nós temos ainda uma grande dificuldade, se encontra ainda um profissional extremamente conservador. Muitas vezes, o que o profissional pensa que é a instituição que difunde a informação, como as bibliotecas, os centros de documentação, ele crê que é um modelo e a comunidade acha que aquele modelo é outro. Não há um diálogo de integração de políticas de informação, tanto do profissional como da comunidade. Por isso que os índices de utilização de bibliotecas públicas no Brasil não passa de 1% da população. Quando nos Países Baixos, o índice de bibliotecas públicas chega a 80%, 90%. Quer dizer, você tem uma distância grande em relação ao acesso ao livro e uma distância assim, muito grande no trabalho das instituições que, teoricamente, teriam que prover o acesso e a compreensão da informação. E cada vez mais, por exemplo, sempre se disse no Brasil que esse isolamento das comunidades brasileiras em relação à biblioteca, à leitura, ao livro, o grande problema é o acesso. Cada vez mais se comprova que o acesso é um paradigma que foi rompido. As populações têm que ter consciência que o acesso à informação, que o que é mais importante que o acesso é a compreensão. Você tem que ter a noção de que a informação, a utilização da informação adequada é que vai gerar emprego e renda. Cada vez mais esses conceitos estão distorcidos. Então se rompe um paradigma de acesso e se busca um paradigma de compreensão para facilitar o acesso e a utilização à informação. E no Brasil, como nos países africanos, como nos países, somente um leitor forma outro. Então, essas unidades de informação têm que se estruturar para ter uma vocação para a formação do público leitor. Porque não adianta você buscar informação para uma pessoa que não tem o que nós chamamos a capacidade de mediar a informação. Ortega y Gasset, já na década de 50, dizia que a biblioteca era como um filtro, né? Entre essa explosão bibliográfica que se anunciava e o leitor. Quer dizer, as pessoas têm se utilizado esse processo de mediação da informação. Essa inversão do processo informacional na América Latina, ele é muito grande. Grandes partes da população não chegam jamais a ter informação. Quer dizer, por isso que se desenvolve na América Latina o que eu chamo de manipulação da informação e o processo de desinformação. Essas pessoas que não têm uma consciência crítica da obtenção da informação são facilmente manipuladas. Por isso, e dentro desse processo de manipulação está o que se chama a formação da opinião pública. Muitas vezes isso é totalmente manipulado e as pessoas não têm consciência que estão sendo manipuladas, né? Por isso que quando se fala que país que teoricamente teria uma política de informação, um grande exemplo é Estados Unidos. Primeiro, porque já na década de final de 50, de 60, quando os russos lançaram o Sputnik, e foi um impacto muito grande, os Estados Unidos viram que pouco tempo antes já havia saído numa revista de física da União Soviética toda a estrutura do Sputnik. A partir daí, eles resolveram investir maciçamente em informação. A Library of Congress dos Estados Unidos adquire tudo que se publica no mundo. Eles têm um escritório na Melvin Jones, no Rio de Janeiro, onde adquirem tudo. Por exemplo, a memória. Onde é que está a memória? Grande parte da memória brasileira está mais na Library of Congress de Washington do que na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então, você vai perdendo esses valores relacionados com a informação.
também a questão, né, dessa ilusão de fundamentação teórica. Você vê que as duas áreas informacionais que se destacaram no Brasil foram a informação biomédica, né, impulsionada pela Organização Pan-Americana da Saúde, e a informação agrícola, pelo trabalho extraordinário que foi feito na Embrapa. As outras áreas não conseguiram se alavancar nesse processo. E muitas vezes você tem uma fundamentação teórica, uma bibliografia grande, mas na prática você não encontra esses avanços. E isso tudo tem um reflexo muito grande nessa sociedade da informação, que gera, por causa desses fatores, cada vez mais a violência. Cada vez mais o povo brasileiro vai se acostumando a essa questão da violência por causa do desemprego, do analfabetismo, da desnutrição infantil. Aí, algum tempo atrás, nós criamos na Universidade de Brasília uma linha de pesquisa chamada de Invenção Humana da Informação, que basicamente seria a inclusão das populações carentes, né? Utilizando a biblioteconomia, a mediação da informação, a alfabetização informacional e a alfabetização digital. Por quê? Nesse contexto, onde a informação é facilmente manipulada, o processo de desinformação é muito grande, a alfabetização em informação acaba adquirindo um aspecto muito relevante para consolidar uma política de inclusão através da disseminação da informação. Quer dizer, as pessoas têm que ter essa noção que através da informação, seja ela bibliográfica ou virtual, eles podem conseguir a própria melhoria da qualidade de vida ou a questão do emprego, que é sempre muito acentuada. No início, que se estudou o trabalho da biblioteca pública e com a revolução tecnológica, houve uns problemas de dificuldade em comunicação entre que as unidades de informação queriam e o que os analistas de informação também desejavam. E começou a surgir a questão da concorrência entre o virtual e o bibliográfico. E começaram a se discutir cada vez mais que estava se acabando a sociedade do papel, a própria sobrevivência do livro. E cada vez mais, esses 20% dessas pessoas que estão incluídas, a tendência é cada vez mais se tornar um leitor crítico. A questão da internet e da inclusão social, ela é interessante porque você precisa ter acesso à internet, mas você tem que ter a questão da mediação da informação. Por exemplo, só sites educacionais, hoje nós temos mais de 100 no Brasil. Se você utilizar no processo de dependência, se acostumar com o site e não tentar ser um leitor crítico, de escolher um site através da autoridade de quem escreveu o artigo, através da relevância do tema, através da atualização do tema, então você acaba também sendo um leitor dependente. Você nunca vai ser um leitor crítico. Então, essas facilidades existem, mas você tem cada vez mais se tornar um leitor crítico. Bom, enquanto isso, um breve relato, porque desde que eu recebi o convite para estar nesse evento, eu acredito que nós podemos fazer uma integração muito importante. Tanto os programas do IBICT, como a questão da informação desportiva. Inclusive, nós já estamos tratando alguns, nessa área esportiva, né? Algumas instituições com o próprio CER, que eu vou destacar, que é um programa de revistas eletrônicas, que já implantamos 70 no Brasil. Essas são as linhas de ação e vocês podem notar que há um comprometimento muito grande pelo que vocês querem fazer também na questão da informação desportiva. Temos um programa de pós-graduação no Rio de Janeiro, um mestrado e um doutorado em ciência da informação.
Estamos investindo muito em cursos de curta duração.